Oi, gente, uma pergunta que não quer calar nos últimos tempos. O Will Smith é mocinho ou vilão? Provavelmente vocês devem ter acompanhado a polêmica envolvendo o Will Smith e o Chris Rock durante a premiação do Oscar, em que o Chris fez uma péssima piada em relação à esposa do Will, ele levantou e deu um tapão no Chris. Eu acho que ali já existia alguma treta entre os dois e foi o ápice do rolê, entendeu? O Will falou, não aguento mais esse cara enchendo meu saco, foi lá e deu um tapa. Justifica? Não justifica, né? Ele poderia ter deixado passar e resolver isso depois. Afinal, não envolvia só os dois ali, né? Era uma premiação gigante, com inúmeras pessoas que estavam ali para saber, né, quais seriam os resultados, então acho que isso impactou em muita coisa ali. Mas essa não é a primeira e provavelmente nem será a última polêmica envolvendo Will Smith. Eu separei aqui alguma delas para vocês terem uma ideia de tudo que já aconteceu ao longo dessa trajetória do Will. O Will e Jada estão casados desde 1997, mas no ano passado eles revelaram que a relação não é monogâmica, que eles têm um relacionamento aberto. E isso envolto a muitas polêmicas envolvendo traições de ambos os casos ali. Em julho do ano passado, o casal havia anunciado a separação após os tabloides publicarem o envolvimento entre Jada e o rapper August, de apenas 29 anos. E isso aí já indicava uma suposta traição. Mas o August chegou a publicar que esta relação foi aprovada pelo Will Smith. E aí, bugou a cabeça de todo mundo. Em novembro, teve o lançamento da biografia do Will, e que ele afirma que também tem experiências com outros parceiros. E foi nessa época que o Will também começou a fazer declarações sobre a sua vida sexual, o que irritou muitos fãs, afinal, né, Will, ninguém precisa saber dos detalhes da sua vida. Guarda aí pra você, né, queridinho, pra que isso? Pra que se expor tanto? Jada e o Will decidiram educar seus filhos em casa, ou seja, os dois filhos do casal não foram para a escola. Isso é uma lei que é permitida nos Estados Unidos. Claro que ele contou com a ajuda de tutores, né, para a educação das crianças em casa, e ele divulgou isso numa entrevista em 2014. Em 1993, o Will fazia parte do elenco do filme 6 Graus de Separação. E ele contou numa entrevista que ele recusou a gravar uma cena de um beijo gay para esse filme. Essa cena acabou sendo feita por dublês. E o Will fez questão de, mais uma vez, se desculpar por uma polêmica envolvendo o nome dele. Isso anos depois, tá? Ele foi dar uma entrevista e recordou essa situação e resolveu se desculpar. Segundo ele, foi muito imaturo da parte dele, mas na época ele só conseguia pensar em o que os amigos dele da Filadélfia iriam pensar ao ver ele beijando outro homem em cena. E uma das mais famosas tretas do Will é envolvendo os bastidores de Um Maluco no Pedaço e da atriz que interpretava a Tia Vivian. Janet Hubert foi a primeira a interpretar a Tia Vivian e, entre brigas e vindas ali com o Will, ela acabou deixando a série, sendo substituída por outra atriz. Isso aí foi uma polêmica gigantesca. E no especial de 2020 da HBO de Um Maluco no Pedaço, o Will comenta sobre isso entre os colegas de elenco e quer se desculpar com ela. A Janet, que em uma das épocas ali da gravação do seriado, ela estava grávida. E o Will, ele não recebeu isso muito bem, de alguma forma, ele começou a causar dentro do set e a denegrir a imagem dela. E hoje ele fala, né, nesse especial, ele fala que após ele ter os seus filhos, ele percebeu quão imaturo ele foi naquele momento e zero sensível com a situação que ela estava vivendo em casa também, que ele também nem queria entender o que estava rolando com ela. E ele fala que teria feito tudo diferente. A produção desse especial da HBO conseguiu trazer a Janet para que eles pudessem conversar e finalmente se entenderem. Mas, mesmo assim, ela gravou dizendo como o Will prejudicou a carreira dela. Ela fala assim: "Você tirou tudo de mim com as suas palavras. As palavras, elas podem matar. Eu perdi tudo, a reputação, tudo mesmo. Eu entendo que você conseguiu seguir em frente. Você conhece aquelas palavras. Chamar uma mulher negra de difícil em Hollywood é o beijo da morte." Ou seja, o Will, ele seguiu a vida dele, brilhando por aí, fazendo um monte de filme, várias produções, e a Janet, coitada, foi só queimada por ele no mercado de trabalho, não conseguindo quase nada, nenhuma produção, nem nada, tendo ali um filho pequeno para criar, e ao longo desses anos, ela já está com 66 anos,
Então, imagino quão pesado foi para ela essa relação e enfrentar a mídia de alguma forma, né? Porque ela tinha a versão dela, o Will tinha a versão dele, mas a mídia acabou ficando do lado dele. E após toda essa polêmica do Will com Chris Rock durante a cerimônia do Oscar, ele acabou renunciando à sua posição de membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Ele disse assim numa entrevista: "Respondi diretamente ao aviso de audiência disciplinar da academia e aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta. Minhas ações na apresentação do Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris, sua família, muitos de meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa." Ele fala também que ele traiu a academia e todos os seus amigos que poderiam ter naquele momento a parte para celebrar e comemorar todos os títulos do Oscar e da premiação. E essa renúncia significa que o Will não vai mais poder participar da votação para o Oscar, mas ele ainda pode ser indicado, já que para ser indicado ele não precisa ser membro da academia. E aqui eu só reuni um pouquinho das polêmicas que envolvem a carreira do Will, e fica aqui essa dúvida se ele é o grande mocinho ou vilão de toda essa história. E se você ficou curioso para ver essa reconciliação de Um Maluco no Pedaço, desse caso da tia Vivian, corre lá na HBO que ainda tá no ar, esse especial é bem bonito.